No decorrer dos últimos 90 dias, a Câmara Municipal de Americana tem sido palco de intensas atividades relacionadas às questões éticas e também de condutas dos seus membros. 3 vereadores já foram indicados para integrar o Conselho de Ética, incluindo também um assessor, enquanto denúncias e solicitações de informações têm lançado luz sobre possível transgressões e práticas questionáveis. Neste cenário, diferentes atores políticos e cidadãos preocupados com a integridade institucional estão ativamente envolvidos, refletindo uma fase de turbulência ética na nossa política local. Vamos então compreender cada caso. Vamos falar um pouquinho aqui então, Jorge. Eu vou falar do caso da professora Juliana do PT. Gostaria que você comentasse rapidinho. Professora Juliana do PT, foi um caso aqui, ela estava supostamente usando o mandato que nós pagamos a ela, os assessores, a estrutura física do gabinete, usando o seu mandato em benefício do partido, fazendo filiações partidárias dentro do seu gabinete, usando, teoricamente, supostamente, tá? Porque foi um vídeo que ela publicou nas redes sociais dela, supostamente, tudo leva a crer que ela realmente estava filiando alguém dentro do gabinete. Isso é muito fácil, é só pedir a pegar o HD do computador dela, você tem as datas, horários, tudo que foi feito. Já podia até se quiserem, mas existe o corporativismo e isso não vai acontecer. Não. Né? Só se entrar no Ministério Público, como fizeram aí com o Fernando da Farmácia e o Marcelo Mec e seu assessor Gustavo Klein. Né? Mas, enfim, é aquilo. Ontem teve mais uma, viu, Tio? Vamos lá, então. Eu vou explicar da Juliana primeiro, depois eu conto de mais uma. Aí eu vou falar. A professora Juliana, então, foi o site vaivendobrasil.com.br, fez a publicação e, a partir da publicação, tomaram os conhecimentos. Ninguém se manifestou e o vereador Tiago Martins pediu a inclusão da professora Juliana no Conselho de Ética para averiguação. Certo. Vamos lá, então. Quanto ao Fernando da Farmácia, do PTB, surgiu uma denúncia sobre uma suposta relação comercial com órgãos públicos. Até o momento, a denúncia ainda está em estágio de solicitação, porém um protocolo no Ministério Público também foi apresentado para requisitar a cassação do mandato dele, juntamente com um pedido para a Comissão de Ética. É isso mesmo? Exatamente. O que aconteceu aí no caso do Fernando da Farmácia é aquilo, era uma relação, isso não é possível, é uma relação comercial com o DAI que ele tem no comércio dele. Ele tem uma farmácia e ele estava vendendo medicamentos. Um convênio com o DAI e o DAI estava pagando a ele. E isso é vedado tanto pelo município, como é que chama a Constituição do município? A lei orgânica. A lei orgânica do município, acho que, se não me engano, o artigo 19 da lei orgânica do município, pela Constituição Federal, se não me engano, artigo 54, e pela lei 8.000 e alguma coisa, agora eu não me lembro tudo, porque é muita coisa para a gente lembrar. Isso é vedado o funcionário público ou eleito ter relação de negócios comercial com o município, com as suas autarquias, não, nem com a prefeitura, Câmara Municipal, DAI, Guarda Municipal e etc. É vedado, isso é vedado. A pessoa, mas a pessoa não pode ter uma empresa? E que for, pode, só que ela tem que se afastar do quadro societário e da administração. Mesmo que conste no quadro societário, tem que constar um documento que ela não faz parte da administração. Se ela fizer parte da administração, ela não pode fornecer. Ela está cometendo realmente um ilícito que não pode, é aquilo que dá improbidade administrativa e é passível de cassação, sim. Então, o Marcos, se não me engano, é o consultor Marcos Sigmartin, eu não sei pronunciar o nome dele. É Sigmartin. Sigmartin entrou com essa representação no Ministério Público. Sim, contra o Fernando da Farmácia. E aí, doutor Renato Martins, que é o suplente do Fernando da Farmácia, entrou também na Câmara Municipal pedindo providências, né? Providências daquilo. E aí, ontem, era esperado que o presidente se manifestasse em relação a esse caso do Fernando, né? Se é para o Conselho de Ética ou não. E isso não aconteceu.
doutor Renato Martins, ontem mesmo entrou com uma ação do Thiago Brock, o presidente da Câmara, por prevaricação. Porque o presidente tinha que se manifestar em relação àquilo. Ou estamos vendo, estamos no jurídico, mas tinha que ter uma manifestação. Isso não aconteceu. Houve só uma manifestação do Fernando da Farmácia se defendendo de algo, e ele mesmo disse que ainda não foi citado, mas já estava se defendendo. Diz que não tem. Eu não duvido da idoneidade do Fernando. Não, também não. Porém, é aquilo, não pode, não pode. Assim como também a professora Juliana, eu acho que ela comeu uma bronha, fez algo sem ter noção também. Exatamente. Da professora Juliana é o artigo 377 do Código Eleitoral, né, da legislação eleitoral. Não pode. Agora, vamos lá, Jorge. O último caso agora envolve o munícipe também Marcos Signa Martim, que foi o mesmo que ontem também fez a denúncia contra o Fernando da Farmácia, mas como solicitante das apurações que apresentou um protocolo tanto no Ministério Público quanto na Câmara Municipal de Americana na segunda-feira de manhã. O pedido advindo do vereador Marcelo Mech, do PL, e do seu assessor, busca a cassação do vereador Mech e também a imediata exoneração do seu assessor, Luiz Gustavo Melo Klein, do PRTB, em virtude de alegações de possível exploração da relação comercial com os órgãos públicos do município. O mesmo caso, então, né, Jorge? Mesmo caso do Fernando. Além desses casos, então, o suplente de vereador Jonas dos Santos, que é o professor Jonas, do PSL, suplente do vereador Mech, submeteu também na terça-feira, dia 22, à Câmara Municipal de Americana, uma requisição para obtenção de um relatório contendo informações sobre a presença e ausência do vereador nos últimos 6 meses. Essa solicitação se fundamenta na intenção de utilizar tais dados em um processo judicial, talvez de pedir a cadeira dele, não é mesmo? Exatamente. Agora, Jorge, esse caso, explica pra gente o que aconteceu. Vou explicar também. Parece que está todo mundo Sandra, envolvido. obrigado pelo que a Sandra disse que vai entrar aqui numa aula que vai me deixar, mas depois você pega o restante que vai ser interessante. Obrigado aí. Ela pergunta aqui se o doutor Otto errou. Com certeza ele errou. Ele não ia votar contra a administração, não. Ah, meu Deus. É isso aí. Mas ela disse que ninguém se pronunciou, mas a gente se pronuncia sim. Nós não temos, apesar de nós termos patrocínio, nós também temos patrocínio da prefeitura, mas a gente não tem dono, não temos, nós somos uma mídia independente, não somos a mídia festiva. Graças a Deus, e vamos continuar sendo. Bom, muito bem, o caso do Marcelo Mech e de seu assessor Luiz Gustavo Klein é uma relação comercial. Até desagradável a gente falar, até deselegante falar, porque nós também somos mídia em relação à mídia. O assessor dele é sócio administrador de um site que também vende publicidades para a prefeitura, para o DAI, etc. E isso é uma relação comercial que ele, para ser assessor, mesmo sendo assessor, não precisa ser vereador. Qualquer funcionário público tem que se afastar da empresa e da administração. Então, isso quer dizer que ele, como assessor parlamentar e funcionário público, mesmo sendo indicado, nomeado ali, né, não sendo concursado, ele não poderia estar à frente de uma empresa que tem um contrato junto com a prefeitura. E ele estava vendendo mídia para esse site. Exatamente. E ele, como administrador da empresa, cometeu o crime. Errou. Tem um erro aí. Tem um erro. Sim, é aquilo. Não está certo, errado, tá. Isso é um erro, ele teria que se afastar da administração. Poderia até figurar no contrato social, mas, porém, afastado, né? E aí o solicitante vinculou o vereador Marcelo por conta de uma relação que existe, porque também é sócio desse site que fornece para a administração, também é sócio o pai do vereador. E o endereço do site, endereço comercial do site, é no mesmo endereço onde funciona um escritório do pai do vereador, aonde o vereador é sócio também. Entendi. É um imbróglio. É um imbróglio. Se o promotor debruçar sobre isso... Vai vendo. E isso é aquilo. Foi feito esse protocolo no Ministério Público. Não significa que o promotor, provavelmente é o promotor Sérgio Claro Bonamite, que vai pegar esse processo. Não significa que o promotor vai oferecer a denúncia. Sim.
Ele vai analisar e ele tem um prazo para isso, aí ele pode oferecer a denúncia ou não. Mas o fato é que está bem embasado de documentos e de provas para que isso aconteça. Em relação ao vereador, ele ainda existe, teoricamente, Sim, ele ainda sim. tem uma... Ele está fora do certa, negócio. exatamente. Mas em relação ao assessor, que é proprietário do site que fornece para o município, a situação fica um pouco complicada. Houve um pedido dele devolver o dinheiro? Sim, na que ele integralidade, recebeu? tanto os salários enquanto assessor e o tempo que ele forneceu para o município. Houve também um pedido para que o município esclarecesse todas as notas fiscais dadas do site para o município. E com relação à Câmara Municipal, ela já foi notificada sobre esse assunto? Já foi notificada também e o Thiago Brock também prevaricou. Novamente, Exatamente. ficou quieto. Essa Câmara Municipal de Cidade Americana tá complicada, hein, Jorge? E aí, como é que faz um negócio desse? Aí é aquilo. Normalmente o Ministério, eles ficam aguardando, o Ministério Público fica aguardando uma posição da Câmara e a Câmara fica aguardando uma posição do Ministério Público, né? Mas não significa que o presidente poderia, pelo menos, indicar ao Conselho de Ética esses nomes. Eu acho que já deveria ter Era o feito, mínimo né? feito Era o mínimo, na né? sessão seguinte ao protocolo. E aí onde entrou o doutor Renato Martins contra o presidente da Câmara, Thiago Brock, pela prevaricação. Mas contra com os